Há dias em que te vês ao espelho e não sabes e não estás a conhecer aquela mulher que estás ali a ver. Há momentos em que sentes bonita, especial, poderosa, mas há outros dias que sentes completamente arrasada por aquilo que tu vês ao espelho. Sentes-te literalmente feia, um patinho feio, não te sentes bonita e não adianta aqui pintar palavras mais delicadas, porque eu sei mesmo que é isso que sentes, porque partilhas. Várias mulheres partilham comigo que se sentem feias, mas outros momentos sentem-se muito bonitas. E o espelho realmente devolve aquilo que realmente estás a sentir. O problema aqui é que tu não te conheces verdadeiramente quem é a mulher hoje, quem é a mulher que tu queres ser hoje e ver hoje ao espelho. E essa relação de momentos de pico para cima ou pico para baixo a nível emocional, porque o espelho reflete muito as tuas emoções e amplifica-as de alguma maneira, está-te a retribuir ruído, confusão. Porquê? Porque aquilo que tu conheces de ti mesma está nulo ou praticamente nulo. Então as tuas roupas não refletem já a pessoa que tu és ou aquilo que tu sentes que queres ser. E isto tem muito mais a fundo e vai muito mais a fundo do que aquilo que tu realmente esperas que o espelho te devolva. Mas o espelho realmente está-te a devolver é aquilo que tu estás a sentir e estás a amplificar. Quando tu te sentes bem, vais-te achar espetacular, vais achar a mulher mais bonita do mundo. Mas quando estás num dia muito negativo e as tuas emoções estão arrasadas, ou foi-te dito alguma coisa, ou tu estás emocionalmente fragilizada ou insegura, tu vais ver aquilo que achas que é o problema do teu corpo, ou de não ter estilo, ou de não teres o teu gosto pessoal, ou achares que está tudo errado e não sabes o que é que se passa. Então hoje vou-te convidar a estar aqui neste direto para irmos mais a fundo nesta temática que algumas mulheres partilharam comigo no questionário que sentem estes picos. E não é assim tão poucas vezes. Bem-vindos a este direto, às Conversas do Bani, para mais uma segunda-feira. Sintam-se à vontade para participar e para colocar aqui as vossas questões ou partilharem também aquilo que vocês vão sentindo. Porque o que acontece muitas vezes é que estas partilhas são feitas, e já o disse aqui várias vezes, são feitas de forma muito pessoal. Porque hoje em dia, apesar de ser maravilhoso quando as pessoas partilham, porque outras pessoas sentem que não são as únicas, porque a falta de partilha e a falta de outras pessoas virem dizer que sentem o mesmo ou já sentiram o mesmo, faz atenuar um pouquinho o sentimento que vamos tendo, que parece que só connosco é que acontece, ou só nós é que nos queixamos, ou qual é o motivo que eu tenho aparente para me queixar, quando nada parece que existam estes motivos, mas são coisas muito interiores e muito emocionais, eu já te vou explicar aqui. Mas estas partilhas acontecem muito em privado, pelo medo da crítica, o medo do julgamento. Hoje diz-se uma coisa, vêm logo assim mil e um comentários e completamente desfasados. E o que devia ser um ponto positivo começa a fazer retrair muitas pessoas, sejam elas de que forem, mas parece que não temos aquela liberdade, que não está a pôr em causa a liberdade de ninguém, é apenas um comentário daquilo que nós sentimos ou nós pensamos, e acabam por as mulheres, algumas mulheres, sentirem alguma frustração, sentirem os seus medos e as inseguranças e não têm nem sabem como é que hão de partilhar. E estas partilhas fazem várias vezes através dos comentários, quando eu faço também aqui os workshops, as masterclass e preenchem os questionários, mas também todas as semanas eu envio uma carta, é sempre habitual ser ao domingo, é quase o remate da semana, do que aconteceu com a semana, e assim um repousadinho para o início da semana, ou assim uma coisinha gostosa para se iniciar a semana, ou fazer-te pensar em alguma coisa. E esses e-mails que eu mando, que eu chamo as minhas cartas, são muito de conexão, é muito de partilha, é muito de tens aqui o teu espaço para o fazeres. E então é aí que também vem ao de cima os pensamentos mais profundos, as emoções mais profundas de quem responde. E às vezes não respondem, leem, e passado alguns meses, houve uma pessoa que foi um ano depois de estar nessa lista e a receber essas cartas que me disse: Sofia, não imaginas o quanto me impactou as tuas cartas ao longo do ano. Houve momentos que eu estava tão mal e li as tuas cartas e sentia-me bem.
Não é propriamente, não faço isso para me dizerem nada, mas eu gosto quando eu sinto que veem, mas também gosto que me respondam para eu sentir que faz sentido. Mas gosto muito que tenha feito a diferença. E então ter um espaço onde nós podemos partilhar, eu trago este conteúdo também para fazer sentido àquelas mulheres ou àquelas pessoas, se calhar aos senhores que também têm os vossos desafios, apesar de eu não falar tanto com o público masculino, mas há coisas que são transversais. São ditas, se calhar, e sentidas de outra maneira, porque as vivências também ao longo da história nos fazem ainda ter muitas marcas intrínsecas de geração em geração, em que os homens sentem de outra maneira, foi passado de outra maneira, mas também, sinceramente, acho que sofrem um pouquinho por vestirem aquela capa sempre de duro, ser forte, o de não chorar. Ainda bem que com o tempo estas coisas também estão a ser diluídas. Mas às vezes as pessoas precisam de mostrar que não são sempre fortes, querem não ser sempre fortes, querem largar um bocadinho essa armadura e custa. E acredito que também seja um desafio aqui para os senhores. Mas para as senhoras, hoje trago este conteúdo que foi algo que recentemente recebi num questionário e por que não? Porque às vezes associamos que é muito do corpo, esta temática deste mês vem muito aqui, com a temática: "Será que é o corpo que está errado? Será que não é? Será que é o meu gosto? Será que não?" E vem aqui muito este desafio do corpo, sobretudo com as alterações com a idade. E o espelho às vezes é considerado aquele o não grato, não é? Aquele amigo que não é assim tão amigo, porque realmente faz-nos cair ali na realidade, todos os dias, olhamos para ele, olhamos para a nossa imagem e quando nós não gostamos, estamos sempre a ver aquilo que não gostamos e a reforçar cada vez mais esse pensamento de não gostar. Então, bem-vindos a mais uma conversa do Annie, mais uma segunda-feira. E espero que tenham tido um fim de semana incrível. Se não me conhecem, porque houve pessoas que entraram aqui por causa do workshop se calhar é a primeira live que estão a ver minha, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e sou mentora de estilo emocional, porque a roupa é muito mais do que roupa e tu precisas realmente conhecer quem és e não vestir só mesmo peças bonitas. Então, sem mais demoras, eu vou aqui partilhar a minha apresentação. Desta vez estou a fazê-lo em direto aqui para o Instagram e aqui para o Facebook. Habitualmente é para o YouTube, mas vai ficar tudo disponível no YouTube, nas conversas do Bunny, tudo organizadinho, podem lá ir ver as conversas todas. Já sabem, comentem aqui. Eu vou, enquanto eu estiver a partilhar, não vou estar tão atenta aqui aos vossos comentários, mas quando eu for parando a partilha, eu vou vendo aqui os comentários. Então, vamos aqui entrar aqui a fundo na apresentação. Eu costumo dizer, é de uma forma leve, mas profunda. Então, vamos aqui, acho que está a ver-se bem. Ou comentem se estão a ouvir bem, se estão a ouvir bem. Ou façam assim um likezinho, porque eu tive aqui, a plataforma foi atualizada e eu estava aqui um bocadinho a patinar, como se costuma dizer, mas eu acho que ficou tudo bem ligadinho. Então, vou aqui partilhar, fazer a minha partilha. Estas partilhas têm imagens, têm texto e ajuda às vezes vocês a acompanharem. Então, hoje o tema para a segunda-feira, para esta segunda-feira, é quando te olhas, mas não te vês. Quem nunca? Quem nunca? Mas lá está, é aquele. Vamos tornar o espelho o nosso amigo. O objetivo deste direto é esse mesmo. Então, o que vamos aqui abordar? Vamos falar sobre aqueles dias em que te olhas ao espelho e sentes que nada parece resultar. Estão a ver aquela sensação do até tens a ideia daquilo que tinhas pensado vestir, ou então se és como eu, é aquilo que tu sentes no momento, olhas, abres o armário e vestes aquilo que está a apetecer no momento em que acordas, mas há várias mulheres que me dizem que pensam antes para não estar a perder tempo. Só que às vezes nós abrimos o armário, vamos vestir aquilo que tínhamos imaginado vestir e depois, afinal,
não estou a gostar, hoje não sei porque não estou a gostar. E depois trocas a parte de baixo, e depois trocas a parte de cima, e afinal descobres que afinal é o sapato que não está assim a conjugar tão bem. E depois tiras o sapato e não, é o brinco aqui é que está a fazer diferença. E depois, chegas à última e dizes: "Bom, eu tenho mesmo de sair de casa, qualquer que seja a coisa, e pronto, e vou, é como tiver". Não quer dizer que a escolha seja má, porque acredito que a maioria de vocês e as mulheres que eu, costumo atender, até, se vestem bem, não estão mal, só que realmente falta ali qualquer coisa. Apenas estão bem. Entendes o que é que eu te quero dizer? Não há propriamente uma coisa errada ali, ou uma coisa que fique mal conjugada, porque tu jogas tanto pelo seguro, que o teu armário também acaba por ser aquele armário, aquele guarda-roupa muito igual, muito do mesmo género, muito a tua praia, tu estás na tua zona de segurança. Não vem, é como teres uma comida sem condimentos. Até podem ser coisas muito saudáveis ali, pode ser assim tudo muito bem preparado, a cozedura está no ponto, tudo impecável, mas falta ali um tempero qualquer. E não tem de ser o sal, não tem de ser, o que for, mas falta ali um tempero, falta ali um condimento. Por isso é que dizemos assim: "Epá, já tinha comido esta comida feita por outra pessoa, ai, não tem nada a ver, tens mesmo jeito para a cozinha", porque há ali um apurar de sabores, está ali qualquer coisa de especial, está ali qualquer coisa diferenciador. E o que falta na tua roupa é isso mesmo, na tua imagem. Quem diz roupa diz todo o resto, isto é um complemento, não é só roupa, eu falo da roupa porque é a minha área, do design de moda, mas é muito mais do que isso, é a tua imagem, é a tua identidade, é aquilo que define, tu olhas ao espelho e identificas que és tu. Então o teu armário está provavelmente nesse registro e não está a trazer ao de cima aquilo que tu precisas de trazer ao de cima. E às vezes isso é sair da zona de conforto. A roupa parece não encaixar, nada parece encaixar, não é? E depois com isto traz o quê? Traz as inseguranças, algumas frustrações, o sentir que não é 100% tu. Aquele sorriso que não é 100% o teu sorriso. Aquele está tudo bem, quando realmente às vezes não está tudo bem. Então é um bocadinho de tudo isto. Não é só uma coisa que te leva a sentir essa frustração, mas são muitas umas coisas, isto dito assim é um português um bocadinho estranho, mas são muitas pequenas coisas que te fazem levar àquilo que tu sentes hoje de desconexão. Não é um dia que acordas e dizes: "Ai, afinal não é nada disto que eu quero". Não, tu é que há um dia que te cai a ficha, mas o copo foi enchendo, como se costuma dizer. Basta uma gota para fazer transbordar o copo, mas não foi aquela gota que fez encher o copo. O copo já estava cheio. E o que eu quero que tu tragas aqui é essa mudança de perspectiva. É o que é que está a fazer encher este copo? Eu quero te dizer que o problema, muito provavelmente, não é a tua roupa, porque, como eu já te disse aqui, a roupa até é capaz de estar muito bem, estar muito bem. Só que há uma história que tu não estás a contar. A roupa não resolve quando a falha está no autoconhecimento. E é importante que tu tenhas isso. Não podemos praticar a autenticidade, que é algo que eu falo aqui várias vezes e que as pessoas todas dizem que querem ser autênticas, querem ser elas próprias, não querem ser cópia de ninguém, não querem viver uma história que não seja delas. Isto é muito bonito, dito, falado, até um bocadinho sentido, mas não está a ser vivenciado. Não está a ser verdadeiramente experienciado por ti. E se estivermos sempre constantemente, e se tu estiveres sempre constantemente a ser quem achamos que devemos ser, ou tu estás sempre a forçar algo que nunca estás a viver realmente aquilo que tu és. Ou estás desconectada com aquilo de hoje, ou estás a viver ou a vestir ainda com a mulher que tu eras e conhecias e que foste evoluindo, foste crescendo, foste tendo o teu contacto com o trabalho, foste absorvendo conhecimentos. Tu já não és a mesma quando tinhas alguns anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, dependendo das tuas alterações, das tuas vivências. Bem-vinda, Carla. Das tuas vivências, tu já não és a mesma mulher. É normal. Se nada mudou, que tenha acompanhado o teu crescimento interior,
Tu estás a subir e a outra coisa vai ficando aqui atrás. É como se tivesse aquela bola nos desenhos animados, em que tens uma bola presa ao teu pé e tem tipo um chumbo, uma corrente com uma bola gigante de ferro, e tu estás a tentar subir, aquilo ainda tem uma margem de corrente e tu vais subindo. Enquanto vais subindo, não vais sentindo esse peso, mas aquilo vai esticando, a corrente vai esticando, até que chega a um limite em que já não dá para esticar mais e tu já não consegues trazer aquela bola para cima pela distância que tu estás dela, o distanciamento que tu criaste daquilo e o difícil que é pensares assim: "Mas eu tenho de voltar para trás para lidar com aquilo, para resolver aquilo que eu sinto hoje". Não, não tens de voltar para trás, voltar à pessoa que eras, porque tu eras outra pessoa. Uma coisa é certa, se calhar precisas é ter a coragem de cerrar aquela corrente. Só que aquela corrente também te mostra muitas coisas do teu passado, muitas coisas que tu se calhar também não queres largar ainda, ou tens medo de largar, como se tivesses, a sentir falta ou que te vás virar as costas a alguma coisa que seja importante, ou que sejas ingrata, ou porque as pessoas não te vão compreender ao teu lado. Não tem nada a ver com isso. Só que nós agarramos e preferimos, há uma frase muito interessante que se diz-se num mau contexto, num contexto não é bonito, mas diz-se um bocado isto na violência doméstica. Há mulheres que às vezes nós não compreendemos. Eu falo de mulheres porque a maioria dos casos de violência são com mulheres, não quer dizer que não haja no outro lado, mas e eu como dei formação, a mulheres que passaram por isso, sei um pouquinho dessa infelizmente desse lado. Mas quando às vezes uma mulher sofre de violência doméstica e depois parece que se livra, pronto, ajudam-na a sair daquele ambiente e depois parece que voltam a cair no mesmo, ou regressam ao mesmo, ou escolhem outro quase igual. E há mulheres até que não querem sair daquilo, porque dizem que preferem, elas não dizem isso, mas a realidade é esta, preferem o mal que conhecem. Porque eu já sei lidar, se ele vem assim eu não posso fazer isto ou aquilo, vocês estão sempre ali a pisar ovos, mas é a realidade que conhecem, então preferem aquela realidade que conhecem, mesmo sendo má, do que uma realidade que pode ser maravilhosa, mas que desconhecem. E o medo do desconhecido muitas vezes é o que nos trava. O medo de eu lançar alguma coisa nova, quando eu às vezes venho aqui lançar alguma coisa nova, algum projeto que eu, estou a pensar fazer isto, ou até um workshop que eu vou fazer aqui online, como eu já fiz, quando eu vou fazer algo mais inovador, que não é o habitual, ou que esteja a mudar aquilo que eu estou a pensar, dá um frio na barriga, dá um: "Será que vai dar certo? Mas será que eu tenho os conhecimentos todos? Será que eu tenho as competências todas?". E então há muita coisa que vem ao de cima que te faz pôr em causa tu própria. E a forma como nos vestimos é influenciada por crenças invisíveis, porque a maioria das vezes estão no nosso inconsciente. Só que as nossas ações é que acabam por nos revelar que provavelmente vêm com estas coisas inerentes. Então pode ser sobre o teu corpo, crenças sobre o teu formato de corpo. Alguma vez se alguém te disse que eras muito alta magricela, ou alguém te disse que eras gordinha, ou estás a ficar cheinha, ou estas coisas, seja porque tens celulite, ou porque a barriguinha aumentou, ou porque foste mãe, ou porque estás numa fase de pré-menopausa ou menopausa e alterou ali um bocado, e tu acabas também na tua intimidade sentires que também não te sentes assim tão bem contigo, mas muitas vezes nem é ninguém que te diz. É tu que levas a pensar isso porque estás insegura contigo própria. O envelhecimento, a idade, no sentido em que eu já não sou tão bonita como era, ou estas coisas que eu vestia, agora se calhar já não é muito correto eu vestir isto, porque já não é para a minha idade, já não, se calhar não fica bem. Os ses da vida, os se calhares, acabam por pesar muito, mais na dimensão da nossa cabeça, porque empolamos as coisas exponencialmente. Até o valor pessoal, como tu és como pessoa, eu se calhar sou ingrata, porque é que eu sinto isto? Tanta gente pior que eu, não é? Tanta gente pior que eu, olha aquele corpo daquela pessoa, olha aquilo, olha aquilo outro.
E eu estou-me a queixar porquê? Porque é que eu me sinto assim? Eu até tenho uma família maravilhosa, tenho uns filhos incríveis, tenho isto, tenho aquilo, e tu não achas motivo aparente para não te sentires bem com o espelho. E às vezes não tem de ser com o corpo. Pode ser tipo, será que eu sou má pessoa? Será que eu não agi correto? Será que eu tenho algum peso na minha consciência de alguma coisa que me esteja a travar e eu sinta que não sou assim tão boa pessoa? E às vezes são só estas crenças de não teres agido se calhar corretamente, ou um pedido de desculpas se calhar até deves fazê-lo. Existem aqui bloqueios que podem ser até relativamente fáceis de resolver, mas como não estás a cortar aquela corrente daquela daquele peso enorme que estás ali a arrastar, acabas por colocar demasiada pressão nisso. Ou então até as tuas competências. Beijinho, Vitor. Ou até as tuas competências. Uma das minhas alunas disse-me e partilhou, e tínhamos conversas muito pessoais, porque acaba por ser as mentorias, acabam por ser coisas muito pessoais, porque são pensadas diretamente àquela pessoa, não há aqui uma coisa que dê para outra pessoa, porque a história daquela pessoa é única, e então é tudo adaptado a cada pessoa. É como fazeres uma peça personalizada, é para ti. Ali uma mentoria é para responder às tuas necessidades. E então ela dizia que chegou a pôr em causa, e houve conversas longas, que ela achava que não era boa profissional, porque tinha alguém na área do gabinete onde ela estava que punha, como ela já estava insegura com o seu corpo, com fases da sua vida, fases pessoais da sua vida, desafios que estava a ter, ela estava numa fase tão vulnerável que tudo aquilo que diriam, se fosse para o bom ou para o mau, iria ter um impacto grande. Mas quando nós estamos muito vulneráveis, tudo o que é dito para o mau consegue ainda nos quebrar mais, porque tem um peso muito grande em nós. Porquê? Porque já não estamos a ver coisas positivas, já é difícil de ver alguma coisa de bom, e então se dizem, parece que vem alguém confirmar tudo aquilo que achávamos. Hoje as minhas suspeitas confirmam-se, eu não sou boa em nada, nem sou boa mãe, nem sou boa esposa, nem sou boa não sei o quê, vou acabar sozinha e não sou boa profissional. Então acontece, tu às vezes quando não estás bem, até metes em causa as tuas competências profissionais. E tudo isto vem para o espelho, vem quando tu encaras a mulher que tu estás a ver daquele lado. Tudo vem ao de cima. E estilo não é sobre acertar. Agora vou ver aquilo, ou vou ver uma live da Sofia que ela vai falar sobre umas coisas que ficam bem para aquele determinado corpo, ou vou assistir ao workshop que a Sofia fez na semana passada, se ainda fores a tempo, se estiveres no grupo ainda vais a tempo, mas não é isso, não é sobre é agora, vou tirar muitas setas e vou acertar. Há de uma a acertar, com certeza, mas é preciso tirar assim tantas setas para acertar uma no alvo. Não vale a pena, se calhar não é sobre as tentativas de acertar. Às vezes basta só uma, porque é um desgaste grande do eu tentei não deu certo, eu tentei não deu certo, eu tentei não deu certo, eu tentei não deu certo. Então quantas vezes vais fazer isto? Claro que é preciso ação, é preciso tentar, mas é bom tentar quando tu tens uma clareza para onde é que queres ir. Se eu souber que quero ir para o Porto, eu não vou escolher as estradas que vão para o Algarve, não é? Eu vou me focar nas várias estradas que eu posso ter como opção, e aí assim, sim, olha, afinal não devia ter vindo por esta, podia ter ido pela outra, era mais rápido. Mas o que é certo é que vou-me levar ao destino que eu pretendo. É cansativo se eu andar para todos os lados e não souber para onde é que hei de ir. E sim, é desgastante. Então não é sobre acertar. Claro que o objetivo no final é sentir-te bem e sentir espetacular, mas é sobre alinhar. É sobre alinhar contigo, com aquilo que tu és, a tua roupa, com a tua personalidade, com a tua essência, com os teus valores. Para quê? Para teres essa autenticidade. Então tudo começa a fazer sentido quando assumes a tua própria história. Não há outra história igual à tua, não há outra impressão digital igual à tua. Tu és a tua história, tu és a dona da tua história. Só que às vezes é difícil escrever a nossa história. É difícil sermos protagonistas por inteiro da nossa história, porque a nossa história tem altos e baixos. E custa-nos mostrar os baixos, custa mostrar as nossas vulnerabilidades. Não tens que mostrar tudo, mas sobretudo deves ser sincera contigo. Porque tu sabes o que tu és, tu sabes o que tu fazes, tu sabes que provavelmente não vais agradar a todas. Eu estou aqui
Eu sei que provavelmente há pessoas que vão: "Ai, que chata a Sofia, aqui a falar destes assuntos tão ai, não quero pensar nisso. Eu quero é ver coisas para me distraírem, que eu não quero pensar em tristeza, eu vou ver aqui uns gatinhos e vou, porque eu não quero sentir esta dor", não é? É mais fácil, é mais fácil não ter de confrontar com aquilo que nos faz pensar, sobretudo em momentos que nós não estamos bem. E as pessoas que veem os meus trabalhos ou que entram para a minha lista para receber essas cartas semanais, tudo isso são pessoas que eu sei que de algum momento precisam de ouvir este conteúdo. Porquê? Porque estão a sentir que lhes falta algo. Não é quando eu estou bem que eu vou procurar. Se eu estou bem com a minha imagem, não vou procurar coisas sobre a minha imagem, vou procurar outros assuntos. Se eu não estou bem com a minha imagem, se eu sinto que falta algo, se eu sinto que estou desconectada, quando eu vejo ao espelho e a dor do espelho é aquilo que eu vejo, nós não conseguimos olhar para a nossa cara, não é? Os outros olham, nós a única coisa que conseguimos ver é quando nos vemos em algo que reflita, não é? Um vidro, um espelho, por norma é o espelho, para vermos aquilo que não conseguimos ver. Todo o nosso corpo a gente vê à exceção da nossa cara, e as costas, pronto, também não. Mas quando nós olhamos, estamos a olhar e a confrontar aquilo que vai cá dentro. E então é importante tu perceberes aquilo que realmente tu queres que o reflexo do espelho te mostre. E a maioria das mulheres diz: Eu vou ver aqui um bocadinho de. Eu já vou ver aqui os comentários, se houver aqui comentários. E algumas mulheres dizem assim: Ó Sofia, eu não sei o que é de vestir. Tu és criativa. Ai, quando me dizem isso. Tu é que és a criativa. Eu não sei combinar as peças. Mas às vezes nós não sabemos combinar as peças, porque as peças foram compradas aleatoriamente, foram pescadas. Olha, é gira, vou comprar. Eu até preciso de umas calças. Estas até não ficam mal, vou comprar. Ah, aquelas até são giras, vi uma colega que tinha umas parecidas, este estilo acho que agora até se está a usar, vou comprar. Aquele casaco até é engraçado, olha, até é bonito, vai com as cores que eu já tenho, é tudo em tons mais ou menos neutros, isto até dá bem com tudo, vou levar. Então pronto, continuas no registro daquilo que tens feito até agora. Tu estás só a repetir hábitos que te levaram onde estás agora. E se tu não quebrares alguma coisa para voltares a sentir vida, entusiasmo, adrenalina, algo que te faça vibrar aí dentro, é tudo mais do mesmo. Então, algumas mulheres dizem assim: Sofia, não sei o que é de vestir. Mas a verdade é que elas não sabem quem estão a tentar vestir. Qual é a identidade que elas querem? É a versão passada que estão a vestir? Estão a escolher para a mulher que foram, quando elas olham para as fotografias de há uns anos atrás? É para aquela mulher que tu estás a vestir? Estás a escolher as roupas para aquela? Tu gostavas de lá voltar? Ou diz assim: "Não, eu gostava de lá voltar com aquilo que eu sei hoje, mas com o corpo que eu tinha na altura", não é? Parece as pessoas: "Quando eu estou para morrer é que havia de nascer". Pois, isso é que era, não é? Mas faz lembrar um bocadinho isto. Estás a vestir para quem? Para essa mulher da versão que tu já não és? Estás a vestir para a mulher que gostarias de ser? Ou seja, eu vou vestir porque eu ouço pessoas a dizer que eu tenho que vestir para parecer quem eu quero sentir, mas não estás a acompanhar mentalmente esse processo, também não adianta. Não adianta. Faz-me lembrar aquelas pessoas que ganham Euromilhões, ficam milionárias, ficam sempre, desejaram ser milionárias. Um dia ficam milionárias, mas a mente não sabe o que é ser isso. Não sabe o que é ter aquele dinheiro todo. Não cresceu com essa. Não cresceu ou não desenvolveu, porque há pessoas que não crescem com isso e tornam-se. Mas o a conta não reflete a mente que tem. A mente está lá atrás, ficou com aquela pessoa de escassez, da pessoa que não tinha dinheiro, de repente viu-se com muito dinheiro. O que é que acontece com estas pessoas? Mantêm? Não, não mantêm. Por norma gastam tudo, ficam extraordinariamente excêntricas, ficam felizes da vida, mas depois apaga-se.
porque estão a tapar muitas vezes um buraco, uma lacuna. Eu agora posso ser tudo aquilo que desejei, que eu sonhei em relação aos outros, mas também nunca trabalhei para mentalmente ser aquela pessoa. Ou agora que tenho, não vou trabalhar. Porquê? Porque eu trabalho também. Então não querem. Então é tão fácil. Agora que eu tenho, é tão fácil. Então é importante também não te vestires de um faz-conta de uma personagem. Claro que isso pode trazer motivação para quereres dar o passo. É como eu e começar a fazer exercício, começo a ver resultados no meu corpo e isso é espetacular, estou-me a sentir muito melhor. Isso traz-te alguma motivação e começas até a querer vir atrás desse hábito, outros hábitos, porque trazem-te essa motivação. Agora, é importante tu quereres dar esse passo. Eu não posso obrigar ninguém, de repente, a uma transformação visual, se a pessoa não está alinhada com essa transformação visual, nem quer trabalhar. Quer, vá, veste-me aquilo que achas que funciona e pronto. Não, porque vai cair no mesmo. Não é só vestir o corpo, é vestir a mente, a alma, a tua essência, é perceberes quem és. E depois de perceberes quem és, perceberes então o que é que vai fazer sentido para a tua imagem. E também podes estar a tentar vestir a mulher que estás a evitar ser e tornar-te. Portanto, eu não quero ser aquela, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Para aquelas pessoas de eu, quando tiver filhos, eu não vou fazer nada como os meus pais. E depois, afinal, já percebi porque é que eles faziam assim. Percebes? Às vezes andamos sempre só em conflito de não querer ser parecido com algo, não querer ser algo ou querer ambicionar aquilo. Estou sempre à procura de respostas, estou sempre à procura de encaixar em alguma coisa, quando na realidade é o presente que eu tenho de assumir e perceber esse presente. O espelho não mente, ele limita-se a amplificar as tuas emoções. É aqui o ponto 3 que eu te quero falar. Vou só ver aqui, tirar aqui um bocadinho a partilha, para ver se está aqui algum comentário no Facebook. Estão aqui 2 pessoas, se quiserem dar um olá, podem dar um olá, que eu aqui não, depois não consigo ver, mas podem ir deixando comentários, se fizer sentido. Se estiver a fazer sentido, é muito bom. Então vamos falar aqui disto. Se tu olhas e não gostas do que vês, o problema não é só o que vês, é o que associas a isso. E aqui tem tudo a ver com as emoções, com a parte das emoções, e que eu já falei um pouquinho aqui no início deste direto. É a roupa que deixas de usar por medo, é aquele corte, aquele formato de peças que repetes por hábitos. Eu sei que aquilo fica bem, então visto sempre aquilo. Não fujas daquele, perdão, não fujas daquele registro porque aquilo é zona de segurança. Então estás sempre mais do mesmo. Sofia, nunca te aconteceu contigo? Aconteceu. Digo-te, houve uma altura que eu reparei que estava num registro muito comum dos camelos. Porque o camelo dá realmente com muita coisa. E eu, uma altura, precisava de comprar calçado. Eu preciso de umas sandálias pretas. Eu preciso de umas sandálias pretas. Fui à loja, eu estava a pegar em camelo. E, Sofia, tu precisas de umas sandálias pretas para substituir outras. Estão a ver? Eu estava a cair às vezes naquele registro, porque eu também gosto de camel, mas cheguei a uma altura que eu, então, tens tudo camel. Não pode ser. Vá, agora vais para o preto. Porque realmente estava a precisar de preto. Mas, apetece-me uma coisa. Há tempos comprei umas amarelas. Umas mostarda, não é aquela amarela, uma cor mostarda. Olha, quase a cor aqui da minha chave. E porquê? Porque às vezes faz falta estes contrastes, esta vida, estas coisas, mas nós, porque criamos o hábito, é difícil desenraizarmos e depois entramos num piloto automático. Se nós não tivermos a consciência de, espera lá, o que é que eu estou a fazer? Então vou comprar outras da mesma cor? Não pode ser. Então tu tens também que lutar e habituar aí o teu cérebro a mudar o registro, porque ele é preguiçoso, ele, é isto, pronto, então vou-te dar isto para não pensar muito mais. Então, tenta ver se não estás a repetir hábitos atrás de hábitos atrás de hábitos, mesmo que não sejam maus hábitos, podem ser só hábitos que não acrescentam já nada. Será que são as cores discretas que usas para não chamar a atenção por causa das inseguranças que tu tens? Também poderá ser. Será que é a tua identidade visual que desapareceu? Às vezes nós vamos mudando e às vezes há coisas que não fazem sentido.
e tu estás-te a descolar, se calhar, de uma identidade que já não faz sentido para ti e podes estar em momentos de transição. Não tem de ser só coisas de dor ou negativas ou inseguranças, pode não ser nada disso, mas pode estar numa fase, por exemplo, de mudança de carreira, mudança de fase de vida, ou lançaste para, por exemplo, um negócio teu, por exemplo, que haja ali uma quebra, uma mudança de tal forma grande, assim um marco na tua vida, tenha trazido uma necessidade de mudança. E essa necessidade de mudança, tu sentes que precisas também de fazê-la acompanhar com alguma coisa, porque estás a sentir outras emoções e quando vestes aquela roupa, essas roupas eh, não estão a coordenar com a emoção que tu já estás a ter. E pode ser este desfazamento que estejas a sentir. Uma amiga minha, eu acho que já falei aqui dela, eu não comentei nomes, mas falei dela, que ela foi convidada para trabalhar numa loja um bocadinho mais de elite, vá, assim, pronto, em que o público é um público que, se calhar, à vontade, pode deixar ali 1000 euros, umas compras naquela loja, assim, à vontade. E então ela, quando foi convidada, e ela vinha de outra loja, que até era assim uma loja também com algum cliente assim, mas não todo, ali é todo, filtra logo ali um bocadinho os clientes. E ela disse-me, Sofia, eu não sei o que é de vestir. Ai pá, então agora vou para lá e a minha roupa não, eu não posso usar aquilo que vestia naquela outra loja, porque na outra loja havia aquela flexibilidade de ter ali um mix de poder estar ali um bocadinho descontraída no teu look. Ali não, ali ela sente que tem de ter um cuidado com a imagem diferenciador. E é um pouco isto que podes sentir essa necessidade. Eu estou-me a descolar e eu quero ter algo um pouco diferenciador também. E isso pode ser bom, pode ser muito bom, porque se tu sentes isso, já percebes onde é que tu tens de atacar. E então, é maravilhoso, porque aí tu estás bem contigo, só precisas ali é de perceber o que é que faz sentido atualmente com a pessoa que tu estás a querer transmitir e quem és. Também às vezes é importante fazer também um ponto da tua personalidade. Isso não está a vir aqui ao de cima outra necessidade de, por exemplo, mostrares, revelares, seres mais ousada. Às vezes nós deixamos muito adormecido alguns pontos nossos que eles estão lá, mas nunca foram ativados. E há momentos da nossa vida, nestas mudanças, se calhar esses vão ser ativados e aqueles que vinham mais ao de cima habitualmente vão ficando ali agora um bocadinho para trás para dar lugar ao outro, mas isso faz tudo parte da tua personalidade, já está inerente em ti. Só que agora não sabes é como é que há de lidar com isso. Porquê? Porque sentes outro gostinho, queres outra coisa. A roupa, quando usada sem consciência, ou seja, sem essa noção, sem um propósito, até sem a tua mensagem, o teu cunho, pode reforçar esta desconexão que sentes atualmente, sobretudo, ou que tens vindo a sentir ao longo destes últimos anos, se calhar, mas usada com intenção e um propósito, podem ser um veículo quase de cura emocional. Se for a questão da cura emocional, pode ser um veículo necessário e, se calhar, o essencial para fazeres então esta ponte. Porque, dando-te a direção, tu tendo a consciência dos teus porquês, da lógica, tudo fica claro, tudo fica, olha, nunca tinha pensado nisso e estava ali à frente dos meus olhos. É como se, acho que foi na semana passada que eu falei, imagina aqueles vidros que tu tens das casas de banho, que são assim martelados, percebe-se que está ali qualquer coisa daquele lado, está uma luz acesa, vêm-se vultos, mas não está nítido. Mas percebemos se está lá alguém ou não. Às vezes é o que se passa entre ti e o teu espelho. Há qualquer coisa que está ali, tu percebes que está ali, mas ainda não está bem nítido. Então é tirar esse vidro ou colocar outro que seja direito, não é? Sem esses quebrados, não é? Sem esse efeito baço, para tu perceberes assim, realmente, aquilo sempre existiu, é que não estava a ver, e estava ali. Então vamos fazer esse processo. Tu precisas fazer esse processo e esse processo ninguém o pode fazer por ti, mas podes ser ajudada e levada a conseguir chegar a essa clareza.
A autoimagem não é uma questão de vaidade, muito menos de futilidade. E espero que nesta altura do campeonato, depois me ouvires e veres há 180 e tal diretos, porque já é o direto 180 e ai, que agora não me lembro. Mas eu vou aqui à cabo. 181. Há 181 diretos que se me segues, hoje é o 181, que eu acho que tu, espero que já tenha entrado isto na tua cabeça, que o teu cuidado, autocuidado, a tua autoimagem, estas coisas todas, do teu momento para ti, do cuidares de ti, isso não é futilidade. Quando é uma coisa de propósito para ti, não é para os outros, não é para agradar aos outros, não é com esse intuito. Claro que no fundo a gente gosta de agradar, se tiveres pessoas à tua volta, tudo bem, mas isso é consequência de tu te sentires bem contigo. Portanto, não é pôr as coisas pela ordem inversa. É, tu estás muito bem contigo e, por sua vez, vais estar muito bem com os outros e que vai funcionar muito bem. Porquê? Porque as pessoas depois vão ver a verdade em ti, a tua autenticidade, o teu cunho pessoal nas coisas é tão real, tão bonito de ver, mesmo que seja algo que eu diga assim, nunca me vestiria aquilo, mas fica espetacularmente. Nota-se mesmo que é a praia dela. Então, quando é a tua praia, as pessoas, mesmo as críticas de alguém que diz que não fica bonito ou que não iria nunca gostar, ela está-se a rever nela, para ela não iria gostar. Mas até essas críticas podem ser mais negativas ou não trazem nada de construtivo, nem nada de acrescentar, não é? Nem têm o peso que têm porque tu estás muito bem resolvida contigo. E isto é uma construção ativa de identidade. Tu fazes este autoconhecimento da tua imagem é uma coisa importante para a tua identidade visual, para perceberes quem és e quem queres ser. Então a mulher que se veste com intenção comunica, isto é verdade, comunica mais e sente-se mais confiante. E é normal, porque tu quando estás confiante não tens medo de dizer as coisas que tu queres, que pensas, de uma forma, que não é para estar aqui a denegrir ou sentir que és aqui a dona da verdade, não é isso. É quando tu estás confiante contigo, quando tu estás bem contigo, quando tu estás bem resolvida contigo, até, por exemplo, numa reunião, tu dizes, tu levantas a mão, tu intervens, olha, eu não concordo muito com isso, olha, eu até gosto disto. Ou entre amigos, tu não estás calada. Ai, não vou dizer isto, vai poder cair mal, ou nem me quer chatear, ou nem vou dizer para não ouvirem, ou não olharem para mim, para não ser o centro das atenções. Porque quando uma pessoa está confiante, não tem esse receio, nem sequer mete isso em causa. Porque vem com uma naturalidade tão grande, está tão fluida em ti, que deixas de querer esconder, porque não há necessidade de querer esconder. Não tens essa necessidade de proteger por receio, porque tu estás bem. Existem outros campos da tua vida, tu não tens que mostrar, está tudo bem, porque não dizem respeito a mais ninguém para além de ti ou das pessoas que estão envolvidas contigo. Mas o resto, tudo o que é do teu campo profissional, da tua opinião, da tua forma de ser, de estar, isso sim, deves revelá-lo com intenção, com naturalidade, com a tua verdade. E estudos em psicologia da imagem mostram que vestir-se de forma alinhada, ou seja, tu sentes que a roupa te representa, afeta diretamente o desempenho, quer profissional, quer na tua autoestima, que eu acho que isto não se mete em causa, não é? Sem sombra de dúvidas, e até nos teus relacionamentos. E falo nos relacionamentos, quer familiares, quer de amigos, mas também amorosos, porque tu estás tão bem contigo, tão bem resolvida, que isso acaba também por desbloquear, às vezes, barreiras que colocas, ou medos, ou inseguranças que levas para uma relação. Eu acho que foi ontem que eu vi uma senhora que tinha imensos complexos com o cabelo, tinha o cabelo muito forte. E então o marido há 10 anos que não lhe via o cabelo sem ser arranjado. Ela tomava banho, atava o cabelo, quando ele saía é que ela desatava, quando de manhã levantava-se um bocadinho mais cedo para arranjar o cabelo. O drama daquela mulher é que nem o marido conhecia verdadeiramente o cabelo dela.
Até que ela partilhou que quando ficou grávida, e ficou grávida de filhos muito próxima, deixou de ter assim o tempo para se arranjar, não é? Dormia pouco, um menino a mamar, o outro pouco maior e não sei o quê. E ela, houve uma altura que o marido viu como é que ela acordava. E ele disse: "Tens o cabelo tão bonito, eu não sei porque é que nunca te ouvi, porque é que tu escondes?" Porquê? Pelas inseguranças dela. Ela não gostava de se ver com aquele cabelo. Então, isto para dizer que há muita coisa que é nossa, que nós bebemos muito estes dramas interiores e, e nem partilhamos com a pessoa que supostamente nos devia conhecer melhor, não é? Que é com quem partilhamos uma vida a dois. Não é? Neste caso, partilhavam também já uma família, filhos. E então, isto tudo implica a tua forma de estar contigo, a tua autoestima, tem implicações em todas as áreas da tua vida. E então, como conclusão, isto passa a voar. Eu a pensar que hoje até ia demorar menos um bocadinho, afinal isto anda sempre aqui mais ou menos por 50 minutos. Então, o que vês no espelho não é só o reflexo. Eu acho que depois deste direto consegues perceber que aquilo não é o reflexo, é muito mais, é o resultado. Muitas vezes o resultado da tua história, da tua presença, da tua atitude, da tua ausência, às vezes, onde é que tu estás e que não te vês ao espelho. Mas também eu quero que te traga aqui e trazer-te aqui, que é sobretudo as tuas emoções que tu vês ali refletidas. Quando não te sentes bem é porque também não te sentes bem por dentro. E quando te sentes naqueles dias em que te sentes maravilhosa, como algumas mulheres partilharam comigo, que às vezes até se sentem muito bem, por isso é que não compreendem estes picos, é porque também estás a viver uma confusão mental e uma confusão da tua identidade. Estás à procura e há ali momentos que até te sentes muito bem, emocionalmente estás bem, até correu alguma coisa muito bem naquele dia, e no outro dia é uma confusão, é ruído, é tudo e mais alguma coisa aí a turvar-te e a trazer ainda mais ao de cima essa frustração. Então, tipo, às vezes há um dia positivo e 5 negativos. E vamos aqui equilibrar isto e aos poucos perceberes qual é o lugar que ocupas aí na tua vida e na tua história. E isto pode ser o início de uma nova narrativa para começares a construir aqui as novas páginas do teu livro e da tua vida, porque tu também vais influenciar muitas pessoas que vais ter ao teu lado. Sobretudo se tu tiveres filhos, vais ser o exemplo aos filhos. Se virem uma mãe completamente desconectada, fragilizada, sem amor próprio, achas que eles não vão beber do mesmo? Que essas inseguranças não vão só ser alimentadas e crescer? Nem que seja não vistas isso porque isso é assim, se calhar é um bocadinho demais. Já estás a pôr em causa, não é? A pôr ali uma redoma, uma gaiola no próprio crescimento deles, do explorar, não é? Do autoconhecimento das crianças. Por isso é que muitas vezes nós também somos o que somos, herdados daquilo que bebemos na nossa infância. Nós não somos uma folha em branco. Nós temos aqui várias coisas que trazemos connosco, e algumas delas dos nossos pais. Tu não tens de voltar a gostar da pessoa que eras ou como eras, porque há coisas que tu vais gostar e outras não. Tu tens de aprender a vestir quem és agora. E é importante que tu percebas isso. Podes querer chegar a um ponto B, não é? Tu estás hoje no A, mas tu queres chegar a um ponto B. É importante tu perceberes que queres lá chegar. Mas tu tens de fazer um processo nesse caminho, porque senão a tua mente e o teu corpo também não vão acompanhar. O teu corpo, diga a tua imagem também, não vão acompanhar. Eu quero ser magra, eu quero perder 10 quilos para vestir aquela peça que eu tanto gosto. Então, até lá, vou continuar a vestir nada que me fica bem, porque eu ainda não cheguei àquilo. Não tem mais lógica eu começar a gostar daquilo que eu vejo agora, mesmo não seja aquilo que eu quero, mas vestir o corpo que eu tenho agora, ok, é este o corpo que eu tenho. Não é o que eu mais quero, mas é o que eu tenho agora, não é? Vou aceitar, mas não me vou resignar. Então vou valorizar o que eu tenho agora, vou vestir roupas que me favoreçam o corpo que eu tenho agora. Mas eu quero trabalhar para aquele corpo com 10 quilos a menos. Ok? Quando eu chegar ao longo do processo, eu for emagrecendo, vou também ter de readaptar o armário com isso. Mas depois chega uma altura que tu também já estás tão diferente mentalmente, tu também se calhar estás-te a transformar noutra pessoa ao longo desse processo, que aquilo que tu imaginavas que ias gostar e querias vestir,
porque estás melhor, já podes vestir tudo e tops e decotes e não sei o quê. Isso não te diz, não te faz sentido, não é? Aquilo que tu imaginavas por vingança, é agora que eu vou tirar a desforra, tu chegas lá como estás, como foste evoluindo também mentalmente, vais perceber assim, não, eu afinal até gosto de coisas discretas, não é? Por ter o corpo que eu tenho, que eu vou usar agora coisas que nada me dizem, não é? E é isso que é o mais saboroso de tudo, é perceberes essa caminhada que tu também vais fazendo. E esse caminho não tem de ser feito sozinha, às vezes é complicado porque nós não estamos a ver bem qual é a direção ou que direção tomar. E por isso é que também quero-te falar aqui um pouquinho, que criei a mentoria de regresso ao espelho. E é um pouco por isso, porque várias mulheres têm medo do espelho e sentem que o espelho é aquele marco, é aquele de quando eu me olho, gostar de olhar ao espelho é que vai ser. Então, eu quero mesmo que as mulheres se sintam de regresso a esse espelho, que olhem ao espelho como um aliado e não como um inimigo. E um aliado assim de poderoso, é um aliado que tu te vejas e dizes: "Pô, estou espetacular. Apesar de ainda ter muito aqui para trabalhar, estou espetacular, sinto-me muito bem". Então, hoje pode ser o último dia para parares de te vestir para caber em padrões que não são os teus e que não fazem sentido para ti e começares a vestir-te para expressar realmente quem és. E isto parte pelo autoconhecimento. Baseia-se em conheceres a tua personalidade. Por isso é que eu digo que sou mentora de estilo, mas emocional, porque não é só a parte das técnicas e ferramentas que eu quero te entregar. Isso sim, são coisas importantes, porque é conhecimento que tu vais adquirir, mas é muito mais do que isso. É para ti, porque para isso bastava eu saber o teu tamanho de corpo e vestia-te. Mas te vestia-te a ti e vestia outra mulher que tem o corpo parecidíssimo ao teu. Veste o mesmo tamanho, tudo, e o tom de pele até é parecido, as cores até ficam bem, espetacular. E não é isso, porque tu não tens a história de mais ninguém. É importante que faça sentido para ti. Então, por isso é que eu digo que tem a ver com a parte também emocional. Perceberes quem tu és para teres depois as ferramentas e perceberes, ok, eu sei quem eu sou, mas eu tenho aquelas opções que até me ficavam bem, mas eu não gosto, eu não me identifico com aquilo. Mas aquela eu identifico. Então é aquilo que eu vou trabalhar. É naquele caminho que eu vou trabalhar porque é o que faz sentido para mim. E não é. E tiro o excesso, tiro o barulho, tiro o excedente, tiro a confusão e começar a limpar ali o caminho. Não é tudo que vai fazer sentido para ti. Pode ficar bem aquilo, mas não vai fazer sentido para ti. Então, se há dias em que te sentes menos bonitas, o problema não és tu. Acho que já deu para perceber. É o quanto te afastaste da tua essência e estás desconectada também de quem tu és, de realmente qual é a tua personalidade hoje, a mulher que tu és. E o quanto o quanto tu também às vezes estás a viver um desfazamento da tua realidade e empolares a nível emocional muita coisa. E eu posso guiar-te. E fica aqui o convite de, se quiseres fazer esta caminhada comigo, de regresso ao espelho, entra hoje e faz este reencontro contigo. Eu estou aqui para te ajudar. Quem quiser e quem estiver aqui a ver em live, pode mandar uma mensagem, a dizer mentoria ou falar sobre isto para eu mandar também alguma resposta ou mostrar aqui alguns pormenores que façam sentido para ti saberes, mas também tem o link ainda de acesso aberto no Instagram e aqui também nas outras plataformas tem os links. Aqui quem está a ver as imagens tem aqui o QR Code que pode fazer e vai saber um pouquinho mais sobre o que é isto, o que é que engloba aqui esta mentoria. São 10 semanas de acompanhamento base, mas quem se inscrever até hoje, pelo menos eu estou a abrir aqui mais umas semanas, ou seja, estou a acrescentar mais um mês de acompanhamento para reforçar tudo aquilo que vai sendo adquirido em 10 semanas e estar mais próxima de ti. É a primeira vez que eu vou aplicar o método visual, em que aquilo que eu já fazia com naturalidade, mas que eu nunca tinha feito com uma estrutura, agora sim estou-lhe a dar uma estrutura que para mim também está a trazer clareza. E então é a primeira vez que eu vou fazê-lo, por isso é que também tenho aqui algumas coisas extra. Por isso, se quiseres fazer parte desta turma pioneira,
pronto, terei todo o gosto em crescermos juntas, porque eu também vou crescer contigo. Quem estiver depois, quem quiser, pode fazer um comentário quando eu disponibilizar agora a seguir já aqui o direto para verem e reverem, se fizer sentido, coloquem neste direto, referente a este direto, o que é que fez mais sentido, o que é que eu disse que clicou ou fez aí um sininho qualquer aí na tua cabeça, fez ali uma epá, aquilo que a Sofia disse fez toda a diferença. Ou o que é que vais implementar já hoje? Alguma mudança? Tu sentes que estavas a fazer alguma coisa como eu, que estava sempre a comprar quase a mesma cor no calçado, nas botas, nas sandálias? Estás? Já sentiste que estás aí num piloto automático sem teres tido essa noção e essa consciência? Então estou cá aí a perceber se estás num momento de viragem da tua vida e com uma necessidade mesmo de transformar-te, se calhar, e começares a vestir quem faz sentido hoje, não é? A mulher que faz aí sentido. E ficamos por aqui, sinceramente. Isto eu tento, mas não consigo. É 55 minutos estes diretos. É maravilhoso, pronto, é sinal que eu nota-se quando é a nossa praia, não é? Quando nós gostamos de falar daquilo que fazemos. E eu sobretudo quero falar e trazer conteúdo para ti que te abane, que te faça dizer: "Epá, aquilo que a Sofia diz, há de haver um dia que há de entrar aí, hei de te convencer", nem é convencer, eu acho que é mesmo tirar-te essa esse bloqueio que está aí à frente dos teus olhos. Há de um dia, hei de um dia conseguir fazer-te ter essa força para tu tirares se calhar esse bloqueio que está aí, que sem necessidade e que só está mesmo aí a mexer contigo, hum, e que só te está a fazer perder tempo e não estás a viver intensamente o que deverias estar a viver. Ficamos por aqui. Espero que tenhas apreciado esta live. Quem for a ver em diferido, pode comentar que está a ver em diferido. Comentem também, se fizer sentido para vocês. Um beijinho enorme. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Vânia. Espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes, a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso, está sempre, sempre nas tuas mãos poder fazer diferente. E que tal hoje começares a olhar para o espelho de outra forma, teres assim uma conversa com ele e se calhar, porque não, pensares num regresso a ele, com gentileza, mas também com presença e com outra confiança, mas também a dominar o processo do teu autoconhecimento. Para quê? Para não teres de cair lá outra vez. Para perceberes ao mínimo detalhe de sentires que alguma coisa está a precisar de mudança outra vez, já sabes, e não passares pelo mesmo novamente. Então, um beijinho enorme, fica bem e voltamos a ver por aqui.